aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a série A Saga de um Campeão. Então vou pedindo a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Então solta a vinheta, meu diretor, e bora pro vídeo! E aí galera, começando mais um vídeo desse canal, Debatendo com Fute, vamos falar no vídeo de hoje da série Saga de um Campeão. Então convido a vocês a relembrar a trajetória do Futebol Clube do Porto, que surpreendeu e conquistou a Liga dos Campeões da temporada 2003 e 2004. Na temporada 2003 e 2004, marcada por grandes zebras em boa parte dos principais campeonatos de futebol ao redor do mundo, na Liga dos Campeões não foi diferente. Um tal de José Mourinho levou o competitivo time do Porto, de Deco, Carlos Alberto, Aline Cheve, ao título da principal competição de clubes da Europa. O que chama atenção nessa conquista dos Dragões é o fato do adversário da decisão ter sido o Mônaco, que chegava à final pela primeira vez na sua história. As duas equipes fizeram grandes campanhas antes de se enfrentarem no dia 26 de maio de 2004 em Gelsenkirchen. Do lado francês, na época por Didier Deschamps, foi o líder do grupo C da competição, tendo somado 11 pontos na primeira fase, com 3 vitórias, 2 empates e somente uma derrota para o Desportivo La Coruña, por 1-0 na Espanha. Ainda na fase de grupos, os franceses deram o troco com juros e correção monetária, no Stade Louis goleando por 8-3. Já do lado português, o Porto de José Mourinho passou sem dificuldades no grupo F, o mês do Real Madrid. Após 2 jogos sem vencer nas primeiras 2 rodadas da chave, a equipe se engatou uma sequência de 3 jogos consecutivas e passou por um segundo lugar na chave, atrás do time madrilenho. Vamos relembrar em detalhes as campanhas de cada um dos times e, claro, como o Porto conseguiu conquistar a Europa em mais uma grande e inesquecível zebra que o futebol nos proporcionou em 2004. E é isso aí, galera. A gente está falando da grande conquista do Porto, sendo campeão da Liga dos Campeões. E a gente também não pode deixar de falar e de citar o Mônaco, que chegou na final com o Porto na Liga dos Campeões. Antes de falarmos da campanha da equipe do Principado de Mônaco, vamos voltar um pouco no tempo e explicar como o Mônaco chegou até a disputa da Liga dos Campeões na temporada 2003 e 2004. Vice-campeão francês na temporada anterior, perdendo o título para o Lyon, que conquistaram o bicampeonato nacional com apenas 1 ponto de distância para o rival. O Mônaco recebeu a sua vaga para a Liga dos Campeões de forma direta e voltando a disputar a competição continental depois de 2 temporadas, já que o time ficou na fase de grupo em 2000 e 2001 e não conquistou a classificação em 2001 e 2002, e 2002 e 2003. O time treinado por Didier Deschamps foi muito bem na primeira fase, terminando à frente do La Coruña como líder do grupo C. Em sua estreia, vitória diante do PSV por 2-1, fora de casa. Na sequência, uma sonora goleada por 4-0 diante do AEK Atenas. E, em seguida, sua primeira e única derrota na fase de grupos, diante do time espanhol por 1-0. No retorno da chave, a goleada por 8-3 diante do Desportivo La Coruña, que tinha um grande time com nomes de destaque como Diego Tristan em seu ataque, Naibete e Jorge Andrade na zaga e o grande volante Mauro Silva na volância. Nem mesmo a categoria dos comandados por Javier Irureta impediu que os franceses aplicassem a maior goleada daquela fase de grupos. Naquela noite no estádio Louis, Dado Perso, atacante croata, foi grande personagem na partida, marcando 4 gols. Nas 2 últimas rodadas da primeira fase, o Mônaco acabou tropeçando, ficando no 1-1 diante do PSV
e no 0-0 contra o AEK. Nas oitavas de final da competição, o adversário foi a Lokomotiva Moscou, que na primeira fase desbancou a Internazionale. No primeiro jogo da Rússia, Ismailov marcou o primeiro e Maminov fez o segundo dos mandantes. Pelo que foi o jogo, o Mônaco poderia ter saído do primeiro jogo com um placar muito desfavorável, mas conseguiu marcar um gol com o Morientes e deixou o confronto em aberto para o duelo da volta na França. No jogo de volta, o time de Champions pressionou muito e teve um pênalti perdido por Persson, que acabou se redimindo aos 15 minutos do segundo tempo, ao marcar um gol que deu a classificação ao time do Principado. Na época, ainda existia o critério do gol fora de casa e os franceses seguiram em frente. Nas quartas de final, o desafio seria enfrentar os galácticos do Real Madrid, de Figo, Zidane, Ronaldo e David Beckham. Na Espanha, a equipe madrilenha fez valer o mando de campo e venceu por 4-2, mas quem saiu na frente foram os franceses, com Schillaci aos 43 minutos do primeiro tempo. Ivan Helguera deixou tudo igual aos 6 minutos após cobrança de escanteio de Zidane. Aos 25 virou o jogo para o time madrilenho. Figo, aos 32, aproveitou o rebote de pênalti perdido para aumentar ainda mais a vantagem no Santiago Bernabéu. Ronaldo, o fenômeno, 4 minutos mais tarde, ampliou o marcador para 4-1, quando tudo parecia caminhar para uma vitória tranquila do Real Madrid. Morientes, aos 38 minutos, diminuiu o marcador e manteve a esperança de classificação do time francês. Na volta, o time espanhol saiu na frente do placar com um lindo gol de Raul aos 36 minutos do primeiro tempo, em uma demonstração de resiliência e qualidade. O Mônaco foi em busca da virada e nos acréscimos da etapa inicial, Jules deixou tudo igual. No começo do segundo tempo, Morientes, principal artilheiro do time na competição, virou o jogo aos 3 minutos da etapa complementar, em belo cabeceio. A pressão dos franceses continuou e Jules, em mais um golaço, dessa vez de letra, fez o terceiro gol, fazendo Loïc explodir e garantindo a classificação do Mônaco para a semifinal da Liga dos Campeões. Embalado pela grande conquista diante do Real Madrid, o Mônaco seguiu em frente para encarar o Chelsea na semifinal da competição. Jogando em casa no jogo de ida, o time comandado por Deschamps despachou o time londrino, treinado por Claudio Ranieri, na época, pelo placar de 3-1, dado peça ao seu melhor estilo, tocou de cabeça para abrir o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Hernan Crespo deixou tudo igual 5 minutos mais tarde. O jogo seguia quente, nervoso, com dois times criando oportunidades, até que aos 33 minutos da etapa complementar, Morientes recebeu dentro da área e estufou a rede do Chelsea para colocar o time francês em vantagem. Mais uma vez, Didier Deschamps colocou Nordin no lugar de Juliet em seu primeiro toque na bola, conseguiu marcar o terceiro gol francês, fechando o placar em 3-1. Resultado importante que praticamente garantiu o time francês na decisão da Liga dos Campeões pela sua primeira vez na história. Uma característica muito marcante daquele Mônaco era a resiliência do time em campo. No jogo de volta diante do Chelsea, em Stamford Bridge, Grunkard e Lampard abriram 2-0 de vantagem para os ingleses. O resultado daria a classificação à final ao time londrino, mas a força mental daquele talentoso grupo possibilitou ao time francês empatar e calar a torcida inglesa. Em Barra, quase sem querer, diminuiu o marcador e Morientes, sempre ele, fez a alegria do povo francês na Inglaterra. O Porto, do técnico José Mourinho, dominou Portugal para ganhar a Europa em seguida.
Campeão português da Copa de Portugal e da Copa da UEFA na temporada 2002-2003, o Porto chegou para a disputa da Liga dos Campeões como único representante português, já que o Benfica havia ficado pelo caminho ao perder para o Lazio, ainda na terceira fase preliminar da competição. José Mourinho já despontava como um dos grandes treinadores do cenário europeu, e os feitos à frente dos Dragões demonstrava o recado claro: seu time não estaria de brincadeira e não teria medo de ninguém, independente do seu tamanho. O começo da caminhada do Porto na competição continental não foi fácil. Na estreia, empatou por 1-1 diante do Partizan e, na sequência, uma derrota por 3-1 para os Galácticos do Real Madrid, em pleno estádio do Dragão. A retomada dos comandantes de Mourinho na competição aconteceu nas 3 rodadas seguintes, quando venceu o Olympique fora de casa por 3-2, bateu os franceses novamente por 1-0 e na cidade do Porto superou o Partizan em casa novamente por 1-0. Na última rodada, um empate diante do Real Madrid por 1-1 no Santiago Bernabéu sacramentou a classificação do time português para as oitavas de final da principal competição de clubes do velho continente. Já nas oitavas de final, o Porto continuou aprontando contra as grandes forças do futebol mundial, ao desbancar o Manchester United. No jogo de ida, vitória por 2-1 do time português de virada. Embalado pela grande vitória diante do gigante inglês, o Porto pouco sentiu a pressão de jogar no teatro dos sonhos e jogou com muita personalidade diante do United, apesar de ter se comportado bem na Inglaterra. Abriu o marcador com Scully de cabeça na marca dos 32 minutos do primeiro tempo. Nada que intimidasse aquele grande esquadrão português, que empatou com a lenda Costinha aos 45 minutos do segundo tempo, em uma das comemorações mais emblemáticas da história do Porto e de José Mourinho. Era o modesto time português eliminando um gigante inglês em sua casa. Às quartas de final, o Porto não tomou conhecimento do campeão francês, o Lyon, jogando em Portugal. Deco aos 44 minutos do primeiro tempo e Ricardo Carvalho aos 26 do segundo tempo deram um baile à portuguesa, o time de Juninho Pernambucano. O time português não jogava o melhor futebol daquela competição, longe disso, mas era uma equipe muito consciente do que queria em campo e conseguiu neutralizar as ações dos seus adversários com muita tranquilidade. Dessa forma que o Lyon pouco apareceu para o jogo no Estádio do Dragão. Teria a difícil missão de tentar a classificação em casa, precisando vencer por mais de 2 gols no confronto da volta. Maniche foi o nome do jogo, marcou os 2 gols do Porto e no empate por 2-2 e foi fundamental para mais uma classificação do time português na Liga dos Campeões. Portanto, a semifinal entre Porto e La Coruña foi alternativa, não só pelo que os times representavam no cenário naquele momento, mas pelo o contexto da classificação por parte das duas equipes, que eram pouco cotadas a chegar a tão longe no início da competição. Porto foi melhor na batalha contra o La Coruña. Quando a bola rolou nos 2 jogos entre Porto e Deportivo La Coruña, prevaleceu a força mental e a organização do time português. Na ida, em Portugal, empate sem gols. De certa forma, preocupou um pouco os torcedores da equipe de José Mourinho, tendo em vista a força demonstrada pelos espanhóis em casa, mas isso não foi o suficiente para abalar a estrutura do seu competitivo grupo. No jogo da volta na Espanha, Pierluigi Collina, lendário árbitro italiano, anotou pênalti em favor do Porto, cobrado com maestria por Danley, herói do título da Copa da UEFA, uma temporada antes. O estádio municipal de Riazor ficou em silêncio e o único grito que
brandava naquele alçapão era o da barulhenta, intensa torcida portuguesa, que comemorava o retorno à final da Liga dos Campeões após 17 anos, desde o seu último título na temporada de 86 e 87. E é isso aí, galera. Então chegamos à final da competição mais disputada da Europa. Porto e Mônaco fizeram grandes campanhas e mereceram ir para a final da Liga dos Campeões. De um lado ofensivo, o time francês de Morientes, Juli, Perso, Evra e companhia. Do outro forte time português de Mourinho, a dúvida na época era se a firmeza defensiva dos portugueses seria o suficiente para suplantar o plástico e envolvente futebol francês. Como a história mesmo já contou em outras oportunidades, o Porto não só venceu como não tomou conhecimento do Mônaco em um desempenho surpreendente dos dois times. Talvez pela pressão de ter chegado na final da principal competição de clubes da Europa pela primeira vez, o Mônaco sentiu a pressão da final diante do Porto consciente, que jogou muitas bolas e mereceu seu segundo título europeu. Carlos Alberto marcou um golaço aos 39 minutos do primeiro tempo e abriu o caminho do baile português após acertar lindo chute no ângulo do goleiro Roma. Deco, aos 26 da etapa complementar em um toque de classe após um contra-ataque mortal, aproximou ainda mais o Porto de seu título europeu. O banho de bola do time de Mourinho seguiu com o russo Alenichev, marcando o terceiro e último gol do jogo aos 30 do segundo tempo, sacramentando um trabalho brilhante do Porto e o início da era Mourinho como o mais novo grande treinador do futebol europeu. E é isso aí, galera. O Mônaco até tentou ser campeão da Liga dos Campeões, porém encontrou o Porto de Carlos Alberto, Deco e o técnico José Mourinho pela frente. E assim, sem dar chance para o azar, o Porto se consagrou bicampeão da Liga dos Campeões da temporada 2003 e 2004 da Liga dos Campeões. Você acompanhou a trajetória do Porto do início ao fim dessa grande conquista da Liga dos Campeões. E é isso aí, galera. Muito obrigado para aqueles que assistiram o vídeo até o final. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.